Olá, galerinha! Vamos para mais uma aula de geografia. Então, vejam só, antes de iniciarmos nossa aula de geografia, eu tenho um desafio para vocês, certo? Para todos os alunos do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano. Então, como é o desafio, professora? Professora Isana, então vejam só, o desafio é o seguinte, vocês precisam participar da aula de geografia. Né? Vocês já estão aí assistindo a aula, mas vocês vão participar mais um pouquinho, certo? Então, vocês vão fazer o quê? Compartilhar a aula de geografia, compartilhar para todos os seus colegas, porque o desafio é a participação de vocês. E para todo mundo participar, para a gente fazer esse sorteio, é necessário que vocês compartilhem com seus colegas, com todos os seus colegas da sala. Então, hoje eu vou passar agora o desafio de vocês. Então, o desafio é o seguinte: a turma que tiver o maior número de visualização e que tiver o maior número de alunos respondendo a atividade que está aí na descrição do vídeo, vai participar de um sorteio, certo? O sorteio vai ser uma cesta, né, com guloseima, chocolate, biscoito, salgadinho, uma diversidade de coisas. Eu coloquei aqui uma imagem aí no cantinho da tela, só para vocês terem uma ideia do que é que vai vir na cesta, qual é a participação, né, qual é o brinde aí da participação de vocês. Então, será um sorteio. A turma que tiver o maior número de visualização e de resposta das atividades, eu vou pegar aquela turma e vou fazer um sorteio com os nomes dos alunos que estão, né, nas respostas da atividade. Um exemplo, vamos dizer que a turma do nono ano foi a turma que teve o maior número de visualizações. E vamos dizer que eles tiveram lá 100 visualizações. 100 alunos visualizaram, né, lá o vídeo. E aí, quando chega na atividade, quando eu vou puxar lá minha tabelinha, eu só tenho 20 alunos que participaram da aula, 20 alunos que responderam a atividade. Então, no nono vai ficar o quê? Fora. Porque teve muita visualização, mas não teve essa grande quantidade de alunos respondendo a atividade. Então, tem que ser os dois. Visualizar a aula e responder a atividade, certo? Então, basta vocês fazerem aí, vão compartilhando o link com seus colegas e cobrando para eles participarem, para vocês, né, participarem desse desafio, para a turma de vocês, para participar do desafio. Então, como é que vai ser? O prazo para a visualização até quando, professora? Então, o prazo para a visualização é até dia 2 de outubro. Hoje é segunda, né? Então, vocês têm até sexta-feira, dia 2 de outubro, para visualizar e para responder a atividade. E aí, quando der 19 horas na sexta-feira, eu vou pegar lá no YouTube, vou visualizar a turma que teve, né, a maior visualização e vou observar o quê? Se a turma que teve o maior número de visualização se corresponde também com aquela quantidade de resposta das atividades. Então, eu vou passar tudo para vocês, aí eu vou pegar o quê? Ver qual é a turma que teve os maiores números de visualização, e vou pegar os nomes dos alunos, que está lá na minha tabela, quando vocês respondem a atividade, vocês já colocam o nome? Pronto. Vou pegar os nomes de vocês e vou fazer o sorteio. Vou filmar e na próxima aula eu mostro para vocês, mas também terão a opção de colocar o número do telefone na atividade, certo? Por quê, professora, precisa colocar o número? Então, é importante que vocês coloquem o número correto, certo? Porque eu vou entrar em contato. Se você não tem telefone, mas coloca o número do seu pai, ou de sua mãe, ou de sua tia, e aí eu vou ligar e vou dizer, olha, o telefone é de fulano ou fulana, que ela foi premiada, e a gente combina para eu entregar o prêmio, certo? A premiação para o ganhador, certo? Então, espero que todos vocês, né, participem e compartilhem. Vamos que vamos nesse desafio. Vai ser muito importante e muito interessante todos vocês participarem. Então, vamos que vamos, caprichem aí, compartilhem e façam com seus colegas, participem também, certo? Então, vamos lá, né? Vamos aí iniciarmos nossa aula. E agora, né, dando continuidade, vamos aqui para o nosso conteúdo. Eu quero ver todo mundo participando. Então, vamos lá.
Nosso novo conteúdo, certo? Novo conteúdo é na página 104, relevo e hidrografia. Vamos lá, todo mundo aí pegando material, livro, lápis e caneta, fazendo suas anotações, grifando, relevo e hidrografia, página 104. Então, nós vamos falar, certo, nas transformações do relevo. Nessa primeira parte, lá vai passando tudo. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre os agentes internos, certo? Então, as forças que atuam no interior para o exterior da Terra, movimentam a superfície, modificando a superfície do planeta, são provocadas pelos agentes internos ou endógenos. Os principais agentes endógenos são os movimentos das placas tectônicas, as erupções vulcânicas e os terremotos. Todos eles atuam na formação e na transformação do relevo terrestre e são também responsáveis pela origem de algumas formas, como as montanhas, depressões e os vulcões. Vocês lembram do conteúdo? Lembram do conteúdo anterior, né, que falamos sobre as placas tectônicas, sobre a questão das movimentações das placas tectônicas, o choque das placas tectônicas, que poderiam acontecer um soerguimento do relevo. Então, são esses agentes internos que nós vamos estudar um pouquinho agora. Vamos lá. Vulcanismo, certo? É uma parte, né, de agentes internos, é um acontecimento aí, a ascensão do material magmático até a superfície, encontrado em áreas próximas a choques das placas tectônicas. Então, o vulcanismo ele acontece com maior frequência em regiões onde tem uma maior proximidade com as placas tectônicas. Quando elas se chocam, né, pode acontecer aí uma erupção do vulcão, material, magma ser expelido. Os terremotos, colisão de placas, intensa pressão, hipocentro, local onde há encontro entre as placas, epicentro, ponto na superfície acima do hipocentro. Então, os terremotos também, né, podem ser ocasionados pelo encontro, aí, pelo choque, certo, das placas tectônicas. Então, aquela forte pressão, esse choque que vai ocasionando aí uma colisão, né, a colisão das placas, e essa intensa pressão, né, gera esses vários prejuízos que vocês observam aí nas imagens. Agentes internos, né, só para resumir, terremotos, vulcanismo, tectonismo, aqui são alguns exemplos internos. A imagem aí, né, os vulcanismos, erupções de vulcões, terremotos, tremores de terra, né, que vocês observam aí, essas rachaduras que podem, né, acontecer. O ciclo das rochas. Aqui nós vamos falar um pouquinho, né, sobre como é que, de que elas são constituídas, né, de como quais são esses grupos, né, de rochas, né, e aí eles se distinguem em 3 grandes grupos, né, rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Rochas magmáticas ou ígneas provêm da consolidação do magma e são, por isso, de origem primária. Rochas sedimentares estritos são aquelas formadas a partir do material originado da destruição erosiva de qualquer tipo de rocha. Então, a fragmentação, né, o processo de sedimentação. Rochas metamórficas, tanto as rochas magmáticas como as sedimentares podem ser levadas por processos geológicos a condições diferentes daquelas nos quais formou a rocha. Essas rochas sofrem transformação sob a ação dessas novas condições. Por exemplo, temperatura, pressão, vento, a chuva. Então, são as rochas metamórficas. E aqui nós temos uma imagem que tem no livro de vocês, né, que mostra onde está localizada as rochas metamórficas, né, ao processo de erosão, a sedimentação, o vulcanismo, o magma, a erupção vulcânica. Aqui nós temos transformação do agente, né, transformação do relevo, os agentes externos. Né? Vocês viram um pouquinho agora dos agentes internos e agora vocês vão ver dos agentes externos, certo? Então, esses agentes externos, processos químico, físico e biológico que ocorrem na crosta terrestre, transformam e modelam o que os agentes internos produziram. Esses processos são denominados de agentes externos ou exógenos e dependem do ar, do vento, da temperatura, da água. E as alterações das rochas e do solo devido à ação dos agentes externos chama-se intemperismo.
Então, vocês vão ver um pouquinho, certo, de todo esse agente, né, externo. Então, professora, explica aí, agentes externos. Por exemplo, a ação da chuva, né, sobre a rocha. Lembra daquele ditado que os seus pais sempre falam? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o processo ali da água, né, com a frequência, ela vai desgastando a rocha e é acontecendo, né, esse processo de erosão. Então, os agentes externos causam a erosão, o desgaste da rocha, né? Então, esse desgaste da rocha pode ser pela ação da chuva, pela ação do vento, pela ação das altas temperaturas, né? Pela ação do rio, da água do rio, movimentação, mares. Então, todo esse processo acontece a erosão e acontece o processo de sedimentação, certo? Então, por exemplo, a ação da chuva, né, batendo ali naquela rocha, né, e aí vai descendo aqueles farelinhos. Então, aquele farelinho, aqueles sedimentozinho que sai, é esse processo de sedimentação, que dá origem ao processo de sedimentação, esse restinho aí, certo? Que é transformado. Então, a formação no solo é produto da ação dos agentes externos nas rochas. Ele é formado por processos físicos, químicos e biológicos. O processo de decomposição das rochas é formação do solo, e a formação do solo pode durar centenas de anos. Os solos são utilizados, por exemplo, para a obtenção de alimentos, desenvolvimento de atividades econômicas, como a agropecuária, pois é neles que as plantas se fixam e crescem. Então, aqui, né, nós temos a nossa utilização, nós utilizamos o solo, né, o solo é utilizado para a obtenção de alimentos. Plantamos, né, e aí o pessoal que mora na zona rural planta muito, colhe. Então, o solo ele é utilizado para vários benefícios, né, para a nossa sobrevivência. E aqui nós temos as camadas do solo, né? Olha aí a primeira imagem, a rocha, né? E aí vocês observam que na segunda imagem tem o solo jovem, a terceira imagem o solo raso, que aí vai diminuindo a camada rochosa, né? A camada rochosa ela vai descendo e o solo maduro. Então todo um processo de decomposição da rocha e a formação desse solo. Então a rocha ela está ali recém-exposta, bruta, né? Todo o processo, o tempo vai passando e ela vai se decompondo. E aí vai formando, né, o solo. Erosão, nós temos diversos tipos de erosão, certo? E causado por diversos agentes externos. Então, erosão pluvial, realizada pelas águas da chuva. Erosão glacial, ocorre em regiões de clima frio e temperado. Erosão eólica, a partir da ação do vento. Erosão marinha é causada pela força da água das mares. Erosão antrópica é causada pela ação do homem, né? Então, nós temos aqui vários tipos de erosão que eu vou mostrar aqui para vocês, um pouquinho de cada um. Então, erosão fluvial, desgaste dos leitos dos rios. Essa imagem aí à esquerda, Grande Canyon. Então, como é que acontece a erosão fluvial, né? A ação da chuva, como vocês viram aqui, né? A água da chuva vai desagregando, né? A rocha, ela vai se esfarelando e vai, né, processando aí todo esse processo aí de sedimentação. Erosão e sedimentação marinha. Então, um exemplo, a força do mar, né? Quando vocês vão para a praia, vocês observem, né, no litoral ali, né, as orlas estão ficando ali acabadas, né, destruídas, porque a ação da água ela vai batendo e ela vai destruindo. Erosão, né, e sedimentação marinha. Erosão, tipos de geleiras, nas geleiras, o derretimento das geleiras vai causando também esse outro tipo de erosão. E aqui nós temos, né, o processo de erosão também, o descongelar, né, o desagregar desse gelo, descongelamento, que também causa outro problema, né, que é o avanço do nível do mar, o aumento do nível do mar, né, que todos esses processos de erosão. E aqui nós temos uma imagem,
certo? Que fala muito bem sobre essa. E aqui, só que eu não coloquei ainda para vocês, a erosão antrópica. Né? A erosão antrópica é o homem, né? O ser humano que realiza a ação antrópica. Então, todos eu digo que o que o homem causa no meio ambiente, né, toda essa ação, vai acabando erodindo, desgastando a rocha. Erosão eólica, o vento, né, a ação do vento. Um exemplo, eu não sei se vocês já observaram, né, quando vocês vão para a praia, aquelas dunas, né, aquela areia, ali é referente à erosão eólica, porque o vento vai levando, né, a areia de um local para outro. Aí é erosão eólica, certo? Então, erosão pluvial, como você já sabe, das chuvas, glacial, a erosão, né, o derretimento das geleiras. E a erosão marinha é a força aí do mar, né, e acaba ocasionando esses problemas aí, acaba desgastando e destruindo, né, todo o meio ambiente. O relevo e as ações antrópicas. Então, nós temos aqui na erosão, processo natural de desgaste da rocha e transporte de material resultante da ação dos agentes externos. No entanto, as atividades humanas têm intensificado esse processo, provocando uma série de alterações do relevo. Um exemplo, né, o ser humano desmata, né, e aí a retirada dessa vegetação, né, vai fazer com que o solo fique exposto, né, à ação da água, a ação do vento, as temperaturas altíssimas, e podem ocasionar processo de erosão. Vou colocar um exemplo. Por exemplo, vocês peguem na casa de vocês, né, se tiver um local assim de plantio, se tiver cobertura vegetal, se tiver aquele matinho assim por cima, você joga um pouco de água, não vai acontecer nada. O matinho vai estar protegendo o solo, vai estar filtrando, né, o solo e ele vai absorver. Se tiver sem matinho, sem nenhuma vegetação ali cobrindo aquela terra, se jogue um pouco de água, aí logo vai aparecer um buraquinho. Por quê? Porque o solo ele está desprotegido. E aí, por isso que acontece o processo de erosão, né, com mais frequência, principalmente quando o solo está desprotegido. Aí joga água, vai logo, né, ficar um buraco assim, aí depois daquele buraco, vai crescendo córregos. Então, no dia a dia, por exemplo, uma rua sem calçar, uma rua sem calçar, quando chove, sabe, geralmente o que acontece? Abre aqueles córregos. Por quê? Porque não tem nenhuma vegetação cobrindo aquela rua, né? Não tem nenhuma vegetação fazendo aquela cobertura, fazendo aquele processo de filtragem, né? E aí vai criando aqueles buracos e ficando toda cheia de córregos, né? Então, ali é o processo de erosão. E aí nós temos, né, aqui, por exemplo, a margem de um curso d'água. Um exemplo, quando tem um rio que se tiver com vegetação no entorno do rio, ele não vai, né, passar pelo processo de assoreamento, não vai. Por quê? Porque a vegetação está protegendo. Agora, se tiver sem vegetação, né, ali ao redorzinho daquele percurso que o rio passa, esse rio vai assorear, ele vai ficar o quê? Erodindo, ele vai passar pelo processo de assoreamento, vai aumentando toda, né, o seu percurso, vai ficando mais largo e vai nesse processo, né, de erosão, provocando vários problemas, né, de problemas de ambiente, né, de meio natural. E aí, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus. Responda a atividade na descrição do vídeo. Não esqueça do nosso desafio. Compartilhem o vídeo, façam atividade e façam com que seu colega também participe. Tchau, tchau, até a próxima aula.